Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui em direto para toda Guarapuava e eu quero chamar a sua atenção. Você que carrega dentro de você uma tristeza, um vazio, você que precisa de uma resposta, você que precisa de um milagre em sua vida. De repente você é aquela pessoa que tudo tem ido mal, sua família, sua casa, seu casamento, sua vida financeira, tudo tem ido mal. Mas tem uma solução para isso. Quando a pessoa ela se entrega a Deus, ela começa a ouvir a voz de Deus, Deus faz maravilhas na vida dessa pessoa. E é o que vai acontecer nesse domingo, maravilhas. Deus quer transformar a sua vida, o seu interior, quer te dar paz, mas não depende somente dele, depende também de você. Você que nos assiste agora, eu quero abrir a nossa central de atendimento e você pode enviar sua mensagem de texto pelo número que aparece aí na sua tela, ou também você pode aguardar essa programação, porque ao término dela, nós vamos realizar uma oração em seu favor. E eu tenho certeza que o Deus da Bíblia, ele vai se manifestar. Mas eu quero já passar um testemunho. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho, um testemunho fortíssimo de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, de uma pessoa que ela recebeu essa maravilha que é o Espírito de Deus na vida dela e tudo transformou a partir daí. Acompanhe, por favor. A opressão que eu sentia era tão grande que parecia que eu vivia aprisionada em mim mesma. Sempre ouvi dentro de casa que Deus, ele estava em todas as religiões. E eu cresci com esse pensamento. E desde cedo eu tinha um amigo imaginário, ouvia vozes, eu via vultos. Desde cedo também eu presenciei os meus pais sofrerem muito com a situação do meu irmão, né? Que ele desde cedo se envolveu com drogas. E isso causava muito sofrimento para a família. Quem olhava para mim via uma menina dedicada, estudiosa, mas só eu sabia o que havia dentro de mim. Essas vozes diziam para mim que eu não era nada, que eu não era ninguém, que minha vida seria aquela. Eu carregava uma angústia muito grande dentro de mim, né? E isso, com o passar do tempo, só foi aumentando. E é como se houvesse um buraco na alma, né? Que a gente não tem nada que faça preencher. Eu me lembro que eu consegui um emprego, só que ali também era a mesma coisa, eu não conseguia desenvolver, eu era sempre muito antissocial, eu não gostava ali de estar envolvida com as pessoas, eu tinha dificuldade para conversar, de repente também vinha aquele desânimo, aquele vazio, aquela angústia, era uma tristeza muito profunda. E eu me recordo também que eu tinha uma raiva, assim, um ódio dentro de mim, porque eu olhava as pessoas assim, pra mim elas davam certo, e por que que eu não dava certo, né? Eu não conseguia entender. Isso trazia um conflito muito grande pra dentro de mim. Foi assim que eu conheci meu esposo e a gente se casou. No início foi mil maravilhas, mas aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo muitos problemas, a gente não se dava bem, enfim, até que eu tive a primeira gravidez, que foi bem difícil, porque dentro de mim tinha aquela insegurança. Até aqui eu nunca consegui dar certo em nada. Será como que eu vou conseguir conduzir essa família? Então havia essa dúvida dentro de mim. E vieram junto também pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Eu cheguei ao ponto de pensar até mesmo em pôr um fim em todo mundo, porque tinha uma raiva dentro de mim muito grande, né, relacionada às outras pessoas. Eu me lembro de, na minha mente, chegar ao ponto de maquinar, assim, se eu tivesse uma arma, eu sairia matando todo mundo. Ou se eu tivesse uma faca, eu sairia matando todo mundo.
A opressão que eu sentia era tão grande que eu cheguei ao ponto de, aonde eu ia, onde eu estava, eu percebia que algo me acompanhava, né? Uma presença negativa, eu me sentia carregada. Eu me lembro de um episódio em que, voltando para casa, depois de um dia de trabalho, eu, na calçada, né? Eu estava indo em direção ao ponto de ônibus e, de repente, a roda se soltou do ônibus e veio na direção da minha cabeça. Ali foi um baque muito grande. Eu fiquei em estado de choque porque era para me atingir, mas eu percebi que ali eu tive um livramento. No momento em que isso aconteceu comigo, eu percebi que ali eu tinha que tomar uma atitude. Ali eu tinha que buscar ajuda. Eu decidi ir até a Igreja Universal. Eu me lembro que numa sexta-feira eu fui participar da reunião de libertação e ali eu fui decidida, sabe? Porque eu queria resolver a minha situação. E foi quando eu entendi que eu precisava me entregar. E ali eu busquei ajuda e decidi me batizar nas águas. Eu percebi que eu estava no caminho certo. E eu passei a me dedicar ainda mais. Houve uma mudança, mas eu percebia que ainda faltava algo que eu entendi que esse algo que me faltava era o Espírito Santo. Que ele seria aquele que iria me preencher, né? E foi quando eu passei a buscar, a fazer propósitos de oração. Tudo que o homem de Deus falava, eu colocava em prática. Passei a ler a Bíblia mais do que antes. Não só a ler, mas meditar. Procurar saber o que Deus ele queria de mim. Do lado de fora, as lutas pareciam que só aumentavam. Foi uma época muito difícil, porque foi quando eu perdi meu sogro, perdi meu cunhado, assim. Foi uma coisa atrás da outra ruim que aconteceu com a gente, né? Meus 2 filhos doentes em casa, mas o meu foco era receber o Espírito Santo, porque eu sabia que se eu tivesse o Espírito Santo, eu teria aquela força que eu ouvi falar. E todos aqueles problemas ali do lado de fora, eu conseguiria vencer. Até que chegou um domingo pela manhã, eu me lembro que no sábado, eu preparei a minha roupa, eu passei o dia naquela expectativa de que eu iria receber o Espírito Santo porque estava prometido. Me lembro que eu cheguei na igreja, eu procurei não me distrair com nada, cheguei mais cedo. E de fato foi assim. Logo que se iniciou ali a reunião, foi já ministrado, né, a descida do Espírito Santo. E dentro de mim, imediatamente eu percebi aquela paz, né, aquela alegria, aquela certeza de que eu não estava sozinha. Eu ouvi o próprio Deus dizendo dentro de mim: você não está sozinho. Depois daquele dia, toda aquela insegurança, né, aquela angústia do passado, as tristezas, tudo aquilo ficou para trás. A minha vida se transformou em casa, né, ali no dia a dia, no relacionamento com meu marido, com os meus filhos, né? Tudo mudou, tudo passou a ser diferente. Aquela fraqueza que eu tinha lá atrás, aquela insegurança, toda aquela bagagem ficou para trás. E hoje eu percebo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Maravilhas é o que Deus quer fazer e vai fazer. Não importa o seu credo religioso, não importa se você é católico, espírita, evangélico, se você tem religião ou não tem religião. A pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: como que está a sua vida? Ela está da forma que você gostaria que estivesse? De repente você é um religioso, mas você está sofrendo com depressão. De repente você é uma pessoa que não tem uma religião, você não crê em um Deus. Porém, você também está
com problemas de ansiedade, depressão, você se sente vazio. E esse vazio tem uma explicação. É a falta do meu Deus, do nosso Deus. E eu quero que você conheça Ele neste domingo, aqui na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, porque Deus tem feito maravilhas. Pessoas chegam vazias e saem cheias do Espírito Santo, saem fortalecidas. O domingo é a principal reunião da igreja. O domingo é o domingo do Senhor. E nesse domingo não será diferente. Você virá, você, sua família, você que é um afastado, você que é um ex-obreiro, ex-pastor, você que está aí na rua da amargura, você está sofrendo. Eu faço essa convocação para você estar neste domingo conosco. Às 7 da manhã, às 15, 18, mas especialmente às 9 horas da manhã, no endereço que aparece aí na sua tela, tá certo? Eu quero trazer mais resultados de pessoas que receberam essa maravilha, que recebeu o Espírito de Deus na sua vida e hoje tem paz, alegria, hoje tem uma vida totalmente transformada. Acompanhe mais esse testemunho. Sofri por muitos anos com enfermidade na pele, porém descobri que o meu maior problema era na alma. Eu sofri com mais de 50 furúnculos em torno dos 3 anos e fiz muitos exames e não acontecia nada, não dava nada, tomava remédio depurativos e nada me curava o corpo. E aqueles furúnculos me incomodavam porque eram grandes e nascia de 2 em 2 e eu não conseguia nem sentar. E tanta dor. Eu cheguei a tomar 14 bezetacil em 7 dias, uma às 8 horas da manhã e outra às 8 horas da noite, para ver se curava. E mesmo assim, não havia cura. Com tudo isso, eu me entreguei à bebida devido a essa angústia que eu sentia de dor, que eu sentia muita fraqueza no corpo. Minha esposa, que me amava muito, a meus filhos, mas mesmo assim eu me entreguei à bebida por causa dessas dores, por causa dessa, vamos dizer assim, uma depressão que tinha dentro de mim, um vazio que tinha dentro de mim. Então eu precisava beber várias latas de cerveja durante a noite para poder dormir, porque eu não conseguia um sono assim leve para descansar. Eu tinha muita dor, então eu tinha que beber para poder dormir. E minha esposa começou a frequentar a Igreja Universal, onde ela começou a buscar por mim e por ela, né? E eu odiava a igreja, porque eu ouvia falar que os pastores eram ladrões, que o Bispo Macedo enganava as pessoas. Quando eu via aquelas reportagens na televisão, eu ficava irritado, porque aquilo lá para mim era uma enganação total. Eu recebi o convite da minha esposa porque ela me disse, falou, bem, você já tentou de tudo, já fez de tudo na tua vida, até agora não aconteceu nada. Dá uma chance para Deus, alguma coisa vai ter que acontecer na tua vida. E aí eu aceitei essa recomendação dela. Eu deixava o meu carro na frente da igreja, eu entrava correndo para ninguém me ver, porque eu tinha vergonha da igreja. Aí um dia o pastor falou, você tem fé de ser curado? Eu nem sabia o que era fé, na verdade. Mas no desespero eu falei para o pastor, eu tenho fé. Eu falei, então pega esse azeite, vai lá no banheiro, porque eu tinha muito furúnculo nas partes íntimas. Ele falou, vai lá no banheiro e se unge com esse azeite. Aí eu fui no banheiro e me ungi. E seguiu a direção do pastor e tal. Falou assim, continua frequentando a igreja para que você venha receber a direção de Deus. E passado 20 dias mais ou menos, eu me lembrei que eu não tinha mais dor. Aí eu falei, poxa, aqueles furúnculos cessaram. Aí eu contei para o pastor, numa reunião, ele falou, agora para o senhor só falta a busca da tua salvação, porque o senhor foi curado, mas não está liberto, o senhor não está salvo.
Então você precisa buscar a sua salvação. Aí eu entendi a importância de curar a alma, porque o corpo estava curado. Foi onde eu tive o encontro com Deus, onde eu entendi que a palavra de Deus era tudo na minha vida, que o que eu tinha não era nada. Num domingo de manhã, onde o pastor falou: você que não tem o Espírito Santo, você suba ao altar, venha buscar aqui em cima do altar. Falei para Deus: hoje eu quero descer desse altar com teu Espírito, meu Senhor. E me entreguei de todo o coração, de corpo, alma e espírito para o meu Senhor. Foi onde eu recebi o Espírito Santo. E aquela alegria, aquele gozo. E eu não sou de falar muito não, mas aquele dia eu saí da igreja querendo abraçar todo mundo, querendo falar de Jesus para todo mundo, que era maravilhoso. Eu nunca senti coisa igual. Naquele dia minha alma foi curada, foi liberta de todo o mal, tudo que tinha de errado dentro de mim, aquele dia foi extinto. Então ali eu tive paz, porque coisa que eu não acontecia há muito tempo era ter paz, era ter alegria. Conquistei minha empresa, tenho meu negócio próprio e hoje eu tenho uma vida regalada, uma vida abençoada, com a família abençoada, todos na presença de Deus. Você que está sofrendo aí com enfermidade no corpo e principalmente na alma, você precisa ter esse encontro com o Senhor Jesus, porque na Igreja Universal eu encontrei essa paz, essa alegria, essa salvação. Porque o mais importante de tudo não é ter, é ser salvo. Fui salvo, estou salvo e serei salvo, se eu permanecer até o fim. E tudo isso está disponível para você também. Procure uma Igreja Universal mais próxima de sua casa. E lá você será bem atendido e será resolvido todos os seus problemas. Mais uma prova de que o nosso Deus, Ele traz alegria, paz, gozo. Ele quer enxugar do seu rosto toda lágrima. Deus quer enxugar dos seus olhos toda essa lágrima. Porque em vez de tristeza, Deus quer te dar alegria. Em vez de pranto, cinza, Deus quer te dar um gozo. Quer dizer, uma alegria que só Ele pode te dar. Só Ele pode proporcionar, que é a alegria da alma, quer ter paz, quer ter a presença de Deus. Então, você que está nessa situação, você se sente vazio, você se sente a pior das pessoas. De repente você foi humilhado, humilhada, as pessoas não te entendem, ninguém olha o que você tem feito. Não tem problema. Venha assim da forma que você está, triste, amargurado, ansioso, e Deus ele vai transformar. Eu quero que você acompanhe mais um testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo. O ódio me deixou duas alternativas: matar o meu pai ou tirar a própria vida. Desde criança eu presenciei na minha casa brigas entre os meus pais por conta dos vícios, né? Porque meu pai ele era alcoólatra, trabalhava em casas noturnas e quando ele chegava em casa totalmente alterado, ele agredia minha mãe, quebrava as coisas em casa e por diversas vezes para fugir da agressão dele, a minha mãe, ela procurava dormir com a gente, o que não adiantava porque meu pai arrastava muitas vezes ela da cama, ela dormindo comigo e os meus irmãos, ele derramava panelas de comida em cima da gente. Desde criança, ele sempre me rejeitou. Então ele dizia que eu não era filha dele. Essa rejeição causou em mim um ódio extremo para com ele. Atrelado a isso, eu tinha muitos problemas espirituais também, porque eu ouvia vozes, eu via vultos e eu tinha um medo terrível dentro de mim. Eu não conseguia dormir e quando eu dormia eu acordava de madrugada tendo terror noturno. Eram situações que eu vivia sozinha e eu estava paralisada e eu não conseguia pedir ajuda e nem falar com ninguém. E um dos momentos que foram mais
mais intensos para mim que eu vivi foi quando numa noite eu acordei de madrugada, sentindo muito medo e paralisada, e eu estava com uma tremedeira assim no meu corpo e com uma sensação de que eu estava sendo observada. E tradicionalmente católica, quando isso acontecia, eu fazia rezas prontas, eu pendurava até um terço na minha cama, porque eu achava que aquilo ia me ajudar, ia me proteger. Mas não adiantava, por achar que eu era o problema das brigas constantes dos meus pais e mais os problemas espirituais que eu tinha muitos pensamentos que me faziam querer desistir da vida. Então, por muitas vezes, eu voltando da escola, eu tentava me jogar na frente dos carros que passavam em alta velocidade, pensava em me jogar de um viaduto que tinha lá próximo. Outra vez também, eu até peguei uma faca da cozinha de casa para tentar me apunhalar, para que essa dor e esse sofrimento pudesse acabar, né? Poucos dias depois, alguns obreiros da Igreja Universal passaram na minha casa, né, e me convidaram para participar das reuniões. E eu fui resistente, porque eu convivia com pessoas que tinham preconceito com a igreja. Então, a visão que eu tinha da Igreja Universal era ruim. Alguns dias se passaram e minha tia, que também foi convidada, ela começou a se arrumar para participar da reunião de sexta-feira e eu decidi ir. Eu senti um alívio imediato e era como se tivesse tirado um fardo de dentro de mim. Depois daquele dia, eu comecei a frequentar as reuniões na Igreja Universal, porque eu queria sentir mais, ter mais aquela sensação que eu tive de alívio. Então, pouco a pouco eu fui aprendendo. Comecei a participar das reuniões de quarta-feira, domingo de manhã. Então, os problemas espirituais que eu tinha já não existia mais. Eu passei a dormir, não tinha mais o medo, não ouvia mais vozes, não via vultos, e eu já estava em paz. Então eu fui aprendendo sobre o perdão. Então eu queria o perdão de Deus, mas eu aprendi que eu também precisava perdoar. E aí eu perdoei o meu pai por tudo que ele me causou, por toda a situação. Hoje a gente tem um relacionamento muito, graças a Deus, muito abençoado. Ouvi falar também sobre o Espírito Santo e a importância dele na nossa vida e o papel que ele tem de preencher o vazio e ser a felicidade que todo mundo procura. Eu entendi que eu precisava daquilo, porque os meus problemas externos estavam sendo resolvidos, mas dentro de mim ainda existia um vazio. Então eu comecei a procurar saber mais do Espírito Santo e como receber ele. E me dediquei 100%, porque eu passei a não ler mais só a Bíblia e orar na igreja. Eu comecei a também fazer isso dentro de casa, ter meus momentos particulares com Deus. Eu separei minha roupa no domingo de manhã e me preparei para aquele dia. E chegando na igreja, na hora da busca, quando o pastor chamou na frente do altar, eu fui. Ali, diante do altar, eu comecei a falar com Deus tudo aquilo que estava dentro de mim. E através de palavras, eu comecei a expressar para Deus a necessidade que eu sentia dele. E quando o pastor ele falou para a gente fazer silêncio, porque Deus falaria conosco, naquele momento eu senti uma paz muito grande no meu interior. E havia muitas pessoas diante do altar, mas para mim era como se eu estivesse sozinha com Deus ali, porque foi uma experiência única e eu senti na minha alma uma paz que transbordava e uma alegria que eu não conseguia controlar, porque eu não sabia se eu chorava ou se eu dava risada, porque foi uma experiência muito única. E ali eu percebi o Espírito Santo agindo no meu interior. Foi como se eu tivesse um pedaço do céu dentro de mim. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. O Espírito Santo me deu direção para
ter uma vida financeira estabilizada. Ele tem suprido todas as minhas necessidades. A minha família, o meu convívio familiar foi totalmente mudado. Hoje eu e meus irmãos têm um bom convívio com meu pai, a minha mãe. E hoje eu sou casada com um homem de Deus. Através do Espírito de Deus foi que tudo na minha vida mudou. A maldição que existia na minha família foi quebrada. Deus interviu e hoje eu posso viver aquilo que um dia eu sempre sonhei e achei que não era possível. Foi por meio do Espírito Santo que eu sou quem sou hoje e conquistei o que eu conquistei. Então, eu não abro mão do Espírito de Deus, porque Ele é tudo na minha vida. E é isso que o nosso Deus tem feito na vida de muitas pessoas e vai fazer também na sua. A nossa Universal fica aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você pode acompanhar aí nas imagens que aparecem. Você pode estar conosco na nossa Universal aqui no centro. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Tá certo? E no domingo, dia 15, anota essa data. Domingo, dia 15, nós estaremos dando para você, você vai receber o óleo santo. Eu quero que você agora acompanhe essa chamada que fala sobre o óleo santo e já já nós vamos retornar orando por todos vocês. Vem aí a entrega do sagrado azeite da unção. Um dia especialmente preparado para que você receba gratuitamente um frasquinho com este elemento poderoso. Domingo, 15 de setembro, no Templo de Salomão ou em um dos templos da Igreja Universal. Você acompanhou essa chamada e fica o convite também para esse dia 15, que será um evento extraordinário. Deus, Ele quer abençoar você e sua casa, mas é preciso que você tome uma atitude, tá certo? Nós vamos à oração logo após essa vinheta. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estende as tuas mãos, meu Pai, em direção a essas pessoas que acompanharam essa programação e têm vivido dias difíceis, dias de lutas, dias de guerras, de humilhação, mas que o Senhor possa atender, meu Pai. De repente ninguém entende essa pessoa, mas o Senhor entende. Então que o Espírito do Senhor venha acompanhar ela, pois assim nós determinamos e entregamos nas tuas mãos a vida de todos que estão aqui acompanhando essa programação e aqueles que não estão, mas estão em algum lugar, no presídio, em casa, no trabalho. Visita essas pessoas, estão nos hospitais, cura, meu Pai, e que haja uma transformação em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e que esta água seja consagrada e quando ela beber, seja livre. Amém. Beba da água e seja livre em o nome do Senhor Jesus. Eu te espero nesse domingo, no Domingo das Maravilhas. Deus abençoe a todos.